Uma camareira humilde cumprimentou o CEO em linguagem de sinais. No dia seguinte, o segurança a acompanhou escada acima. E o que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A Avenida Paulista respirava ambição e exalava poluição. Um barulho constante de carros e conversas apressadas que nunca parecia ter fim. Mas, dentro do Hotel Imperial Paulista, o som do mundo exterior desaparecia, substituído por um silêncio caro e gelado. Era nesse universo de luxo e discrição que Helena Almeida, aos 25 anos, passava os seus dias. Sua existência era uma sucessão de gestos silenciosos e eficientes. O esticar de um lençol de fios egípcios, o arranjo metódico de travesseiros de plumas de ganso, a remoção de qualquer vestígio de que outra pessoa esteve ali. Para os executivos de ternos bem cortados e as mulheres com bolsas de grife que caminhavam pelos corredores, Helena era praticamente parte da decoração, uma presença funcional e invisível. Ela mantinha os olhos baixos, o cabelo castanho preso num coque apertado e o uniforme impecavelmente passado. Ninguém imaginava que por trás daquela fachada de servidão silenciosa, Helena guardava um mundo inteiro em suas mãos. Naquele dia, ela finalizava a suíte júnior do 12º andar. O cheiro de produto de limpeza com lavanda misturava-se ao perfume caro que o último hóspede deixou para trás. Enquanto dobrava a última toalha, ouviu passos suaves no corredor e a porta se abriu. Era Dona Lourdes, a supervisora de andar, uma mulher de 60 anos cujos olhos já tinham visto de tudo naqueles 30 anos de hotel. Helena, querida, disse Lourdes, com a voz baixa e gentil de quem conhece os segredos daquele lugar. O quarto está perfeito, como sempre. Helena ofereceu um pequeno sorriso, um gesto raro e contido. Obrigada, Dona Lourdes, é só o meu trabalho. Lourdes entrou no quarto passando um dedo sobre a cômoda de madeira escura. Estava impecável, sem um grão de poeira. Ela olhou para Helena, não para a camareira, mas para a jovem por trás do uniforme. Você faz mais do que o seu trabalho, menina. Você coloca uma paz nos quartos que é difícil de explicar. Está tudo bem em casa? O coração de Helena apertou um pouco, como sempre acontecia quando alguém tocava nesse assunto. Está tudo na mesma, Dona Lourdes. Meu pai continua procurando emprego e minha mãe... Bom, a senhora sabe, um dia de cada vez. Eu sei, Lourdes respondeu, e seu olhar era cheio de uma compreensão que confortava. Mas você é forte. Eu vejo isso em você. Não deixe que este lugar apague o seu brilho. Helena apenas concordou, sem saber o que dizer. Brilho! Ela se sentia como uma lâmpada fraca num corredor infinito de portas fechadas. Agradeceu mais uma vez e saiu, empurrando seu carrinho de limpeza pelo corredor. As palavras de Lourdes ficaram com ela enquanto continuava sua rotina. Ela não se sentia forte. Sentia-se cansada de ver o pai, um homem que trabalhou a vida inteira, se sentir inútil. Cansada de ver a mãe lutar contra uma dor crônica que os médicos não conseguiam resolver completamente. E, acima de tudo, sentia uma saudade imensa da vida que teve que deixar para trás. Faltava apenas um semestre, um único semestre para se formar em letras libras na USP, para transformar sua paixão em profissão. Mas as contas não esperavam, e a necessidade da família falou mais alto que seus sonhos. A ironia era que sua paixão nasceu da necessidade. A imagem de seu irmão mais novo, Gustavo, depois do acidente na infância que lhe roubou a audição, estava gravada em sua memória. O silêncio que o envolveu, a frustração em seus olhos, a distância que crescia entre ele e o mundo. Helena mergulhou nos estudos de Libras não como uma escolha acadêmica, mas como um ato de amor desesperado para construir uma ponte até seu irmão. E funcionou.
Com as mãos, ela devolveu a Gustavo a capacidade de contar piadas, de brigar, de compartilhar segredos. As mãos dela se tornaram a voz dele. Aqui no hotel, suas mãos apenas limpavam e arrumavam. Elas eram mudas, anônimas. Quando seu turno acabou, Helena trocou o uniforme por suas roupas simples, um jeans e uma camiseta, e se misturou à multidão na calçada da Paulista. Dentro do ônibus lotado, a caminho de casa, ela olhou para as próprias mãos, apoiadas no colo. Mãos que conheciam a aspereza dos produtos de limpeza e a delicadeza de formar a palavra saudade no ar. Mãos que eram invisíveis para o mundo dos ricos e poderosos, mas que significavam o mundo inteiro para sua família. Enquanto o ônibus balançava pelas ruas de São Paulo, ela fechou os olhos e se imaginou de volta à sala de aula, o professor gesticulando, a poesia fluindo de seus dedos. Era uma lembrança doce e dolorosa. Ao chegar em casa, o cheiro de comida simples e o abraço apertado de sua mãe a receberam. Logo depois, Gustavo apareceu na sala, um sorriso largo no rosto, e suas mãos voaram, rápidas e cheias de vida. Como foi o dia? Ele perguntou em libras, os olhos brilhando de curiosidade. Helena sorriu, um sorriso genuíno, finalmente. Em casa, ela não era invisível. E enquanto suas mãos respondiam, contando sobre seu dia no hotel de luxo, ela se sentia por alguns instantes completa. As mãos de Helena dançavam no ar, terminando de contar a Gustavo sobre a breve e gentil conversa com Dona Lourdes. Ela não mencionou a parte sobre ter um brilho, pois se sentia culpada por receber um elogio por um trabalho que representava o abandono de seus verdadeiros talentos. Gustavo, que tinha 18 anos e uma percepção muito mais afiada do que a maioria das pessoas imaginava, percebeu a omissão no olhar dela. Com gestos rápidos, ele perguntou: "E o que mais? Você parece cansada, mais do que o normal." Antes que Helena pudesse responder, a voz suave de sua mãe, Ana, veio da cozinha. "Crianças, o jantar está na mesa. Venham antes que esfrie." A pequena mesa de jantar estava posta com o cuidado de sempre. O aroma de arroz fresco e feijão bem temperado preenchia o apartamento. Um cheiro de lar que era o maior conforto de Helena. Seu pai, Roberto, já estava sentado, os ombros um pouco curvados, folheando um jornal na seção de classificados com uma atenção que beirava o desespero. Ele era um homem bom, um eletricista que nunca teve medo de trabalho pesado, mas o mercado o havia descartado aos 52 anos, e a cada dia que passava, um pouco mais de sua luz se apagava. "Alguma novidade, pai?" Helena perguntou, sentando-se à sua frente. Roberto suspirou, dobrando o jornal devagar. "As mesmas vagas de sempre. Pedem experiência de 20 anos e que o candidato tenha no máximo 30. É uma piada." Sua voz era baixa, sem a energia que costumava ter. "Não desanime, meu velho", disse Ana, colocando uma travessa de legumes na mesa. "Amanhã é outro dia. Você vai encontrar alguma coisa. Nós sempre damos um jeito." Ela falava com uma força que parecia vir de um lugar muito fundo, uma reserva de esperança que ela guardava para momentos como aquele. A conversa durante o jantar foi pontuada por esses pequenos momentos de tensão e apoio. Gustavo contava sobre seu dia no curso técnico de design gráfico, seus gestos cheios de entusiasmo, e Helena traduzia o essencial para seus pais. Ela era a ponte entre os mundos de sua família, o mundo sonoro e preocupado de seus pais e o mundo silencioso e criativo de seu irmão. No fundo, ela se sentia exatamente assim, uma estrutura de passagem, útil e necessária, mas nunca um destino final. A lembrança do porquê estava ali, naquela mesa, em vez de estar numa república de estudantes perto da universidade, era uma presença constante. Tudo começou com o acidente. Gustavo tinha apenas 8 anos. Um carro em alta velocidade, um motorista distraído. Helena, então com 15, viu o irmão ser arremessado da bicicleta. O resultado foi um longo período no hospital e a perda total da audição.
O silêncio que se instalou em Gustavo foi a coisa mais barulhenta que Helena já experimentou. Foi por ele para quebrar aquele isolamento terrível que ela descobriu a libras. O que começou como um dever de irmã mais velha se transformou numa paixão avassaladora, a descoberta de uma linguagem poética e poderosa. Anos depois, a vida parecia estar se ajeitando. Helena estava na USP, no curso que amava, a um passo de se tornar intérprete profissional. Mas então, outro golpe. A empresa onde seu pai trabalhava faliu e ele estava na rua. Pouco tempo depois, a doença crônica de sua mãe se agravou, exigindo remédios caros e cuidados constantes. A decisão de trancar a faculdade não foi exatamente uma escolha, foi uma constatação. Numa noite, ela encontrou seu pai na cozinha, a carta de demissão sobre a mesa, o rosto banhado por uma luz fraca, a imagem da derrota. Naquele instante, uma clareza fria e dolorosa tomou conta dela. Havia apenas um caminho a seguir. No dia seguinte, ela conseguiu o emprego no Hotel Imperial Paulista. Depois do jantar, enquanto ajudava a mãe a secar a louça, Ana tocou seu braço com carinho. Você não precisava ter feito isso, filha. Helena sabia exatamente do que ela estava falando. Mãe, já conversamos sobre isso. Foi o que precisava ser feito. E está tudo bem. Não está tudo bem, Ana insistiu, os olhos marejados. Seu lugar não é limpando quartos de hotel. Seu lugar é naquele pátio da universidade com seus livros. Eu me sinto tão culpada. Não se sinta, Helena pediu, a voz embargada. Eu escolhi ajudar minha família e eu faria tudo de novo. Nós estamos juntos nessa, lembra? Ela abraçou a mãe, sentindo a fragilidade de seus ossos e engoliu o nó que se formou em sua garganta. Mais tarde, em seu pequeno quarto, Helena abriu a gaveta de sua cômoda e tirou de lá um caderno antigo, da disciplina de literatura surda. As páginas estavam cheias de anotações, de desenhos de sinais, de poemas que só existiam no movimento das mãos. Aquele caderno era um portal para o sonho que ela teve que colocar em pausa. Um sonho que, às vezes, parecia tão distante que ela duvidava que um dia pudesse retomá-lo. O sacrifício não doía pelo ato em si, mas pela saudade do que poderia ter sido. Ela fechou os olhos e por um momento não era a camareira invisível, mas a estudante brilhante, a intérprete apaixonada, a mulher que ela deveria ser. A responsabilidade era seu alicerce, mas também sua âncora. O dia seguinte no Hotel Imperial Paulista começou como todos os outros. O mesmo uniforme, o mesmo coque apertado, o mesmo carrinho de limpeza a ser empurrado por corredores que pareciam se estender infinitamente. Mas algo dentro de Helena havia mudado depois de revisitar o caderno na noite anterior. A lembrança de sua paixão estava mais nítida, e a rotina de seu trabalho parecia mais pesada, mais sem cor. Cada quarto que ela limpava, cada cama que arrumava, era um lembrete do que ela não estava fazendo. Não estava em uma sala de aula, não estava interpretando, não estava usando o dom que tinha em suas mãos. Uma inquietação crescia dentro dela, uma necessidade de se conectar com aquela parte de si mesma que o uniforme de camareira escondia. A oportunidade surgia sempre no mesmo horário, seu intervalo de 15 minutos para o café. Enquanto a maioria de suas colegas se reunia na pequena e barulhenta copa dos funcionários para trocar fofocas e reclamar dos hóspedes, Helena descobriu um refúgio diferente. Era uma pequena antessala de serviço no andar térreo, raramente usada, com uma janela de vidro que dava para o imenso e silencioso lobby principal. A sala tinha apenas uma cadeira gasta e uma mesinha, mas sua verdadeira vantagem era a visão privilegiada da gigantesca televisão de tela plana que ficava atrás da recepção. Por política do hotel, a TV estava sempre ligada em um canal de notícias, mas perpetuamente sem som, para não perturbar a atmosfera de tranquilidade do ambiente. Para os outros, era apenas uma decoração visual.
Para Helena, era uma janela de oportunidade. Naquela manhã, ela se sentou em sua cadeira habitual com uma xícara de café fraco nas mãos. Na tela, uma repórter falava com urgência sobre algum escândalo político em Brasília. Não havia som, apenas a imagem da mulher gesticulando e os letreiros que passavam na parte inferior da tela. Helena respirou fundo. Lentamente, com a mão esquerda escondida sob a mesa, ela começou seu exercício secreto. Seus dedos se moveram, formando os sinais que correspondiam às palavras que ela lia nos lábios da repórter. Governo, nega, acusações, investigação. Cada sinal era um pequeno ato de desafio contra o esquecimento. Era como afinar um instrumento que não era tocado há muito tempo. No início, seus movimentos eram um pouco rígidos, mas logo a fluidez retornou e a linguagem fluiu através dela, silenciosa e invisível para qualquer um que passasse por ali. Naquele pequeno ato, ela não era uma camareira, ela era uma intérprete, afiada e concentrada, conectada com o mundo de uma forma que só ela entendia. O que você tanto olha aí, mulher? A voz repentina fez Helena pular na cadeira e sua mão parou no meio de um sinal. Era Cíntia, outra camareira, uma garota mais nova e falante que parou na porta da antessala. Helena forçou um sorriso, tentando parecer casual. Oi, Cíntia? Nada, só vendo as notícias. Cíntia se aproximou, olhando para a TV com curiosidade. Não tem nem som. Como você sabe o que está acontecendo? Está lendo os lábios dela? Ela riu, como se fosse a ideia mais absurda do mundo. O coração de Helena acelerou. Não, claro que não, só observando, distraindo a cabeça, respondeu ela, torcendo para que sua desculpa fosse convincente. Ah, entendi, disse Cíntia, parecendo satisfeita com a resposta simples. Eu não consigo ficar quieta assim. 15 minutos de pausa para mim é o tempo de reclamar do quarto 304 que o hóspede deixou em um estado que você não acredita e tomar um café correndo. Você é tão quieta, Helena. Às vezes eu acho que você tem um mundo secreto só seu. A frase atingiu Helena de uma forma inesperada. Ela tinha. E Cíntia não fazia ideia do quanto estava certa. Eu só gosto de um pouco de paz, Helena respondeu, a voz mais baixa do que o normal. Bom, paz é o que não falta aqui. Cíntia riu novamente. Vou voltar para a batalha. Até mais. E com isso, ela se foi, deixando Helena sozinha com seu coração ainda um pouco acelerado. A breve interrupção a deixou com uma sensação de alerta, mas também reforçou a importância daquele seu ritual. Era seu segredo, sua forma de manter a sanidade, de não se deixar definir apenas pelo uniforme que vestia. Ela voltou seu olhar para a televisão. Agora, um economista explicava gráficos complexos sobre a inflação. Helena voltou a praticar, suas mãos traduzindo os conceitos de taxa de juros e mercado financeiro para a gramática visual da Libras. Era um exercício que exigia um esforço mental imenso, mantendo seu cérebro e suas habilidades afiados. Aqueles 15 minutos diários eram sua aula particular, sua única ligação com o sonho que se recusava a abandonar por completo. Quando o alarme discreto em seu relógio de pulso vibrou, sinalizando o fim do intervalo, ela sentiu a conhecida pontada de desapontamento. Com um último suspiro, ela se levantou, endireitou o uniforme e deixou seu refúgio secreto para trás. Ao empurrar o carrinho pelo corredor, a invisibilidade voltou a ser seu escudo, mas por dentro as palavras silenciosas que ela praticou ainda se moviam, um eco de quem ela realmente era. Dona Lourdes observava o movimento do hotel de seu posto de costume. Um pequeno balcão de supervisão no mezanino com vista para o lobby. Com 30 anos de serviço no Imperial Paulista, ela conhecia cada som, cada rotina, cada tipo de hóspede.
Seus olhos experientes sabiam diferenciar um turista deslumbrado de um executivo ansioso, um casal em lua de mel de uma família cansada. E nos últimos meses, seus olhos haviam se fixado com frequência em Helena Almeida. Ela via a eficiência impecável, a discrição quase absoluta, mas via algo mais, uma quietude que não era vazia, mas cheia de pensamentos. Lourdes tinha a intuição de que a jovem camareira era como um daqueles cofres antigos, de aparência simples por fora, mas com um segredo de valor guardado por dentro. Naquela tarde, sua intuição se provou correta. Um casal de idosos se aproximou do balcão da recepção. Pela maneira como olhavam ao redor, maravilhados, e pelas roupas confortáveis, eram claramente turistas. A moça da recepção, uma contratada recente chamada Vanessa, sorriu seu sorriso treinado. O homem começou a gesticular, movendo as mãos de uma forma que Vanessa claramente não compreendeu. Ela mostrou uma expressão de confusão, inclinou a cabeça e disse em voz alta e lenta, como se eles fossem crianças: "Eu não entendo o senhor." A esposa do homem, percebendo a dificuldade, tentou também. Seus sinais eram um pouco mais lentos, mas igualmente claros para quem soubesse ver. A frustração começou a tomar conta do rosto do casal. Vanessa, por sua vez, ficou sem graça, olhando ao redor em busca de ajuda. Foi nesse momento que Lourdes viu Helena. Ela empurrava seu carrinho de limpeza na outra extremidade do lobby, preparando-se para guardar seus materiais no fim do turno. Helena parou. Lourdes viu a hesitação no corpo da jovem. Viu ela olhar para o casal, depois para a recepcionista e então para o chão, como se travasse uma batalha interna. Intervir seria quebrar o protocolo mais sagrado dos funcionários de baixo escalão. Nunca se envolver. Mas a empatia de Helena venceu. Deixando o carrinho para trás, ela se aproximou do balcão, não de forma direta, mas como se estivesse de passagem. Ela parou ao lado do casal e, de forma discreta, levantou uma mão e fez um sinal simples e claro em libras. "Posso ajudar?" A reação do casal foi imediata. A tensão em seus ombros desapareceu e um alívio imenso iluminou seus rostos. O homem gesticulou rapidamente, explicando que eles não conseguiam se conectar à internet do hotel e precisavam do nome da rede e da senha. A conversa que se seguiu foi uma troca silenciosa e veloz. As mãos de Helena se moviam com uma elegância e precisão que Lourdes, do mezanino, observava com o queixo caído. Em menos de 1 minuto, Helena havia pego um bloco de notas e uma caneta da recepção, anotado as informações para o casal e lhes entregado com um sorriso gentil. O casal agradeceu profusamente em libras, as mãos cheias de gratidão. Helena apenas concordou com um aceno, pegou seu carrinho e desapareceu por um corredor de serviço, como se nada tivesse acontecido. Vanessa, a recepcionista, ficou olhando, completamente perdida. Lourdes, no entanto, sentiu uma certeza profunda se instalar em seu coração. Ela não estava apenas surpresa, estava maravilhada. Aquilo não era um conhecimento básico, era fluência, era cultura, era um talento extraordinário escondido atrás de um uniforme de camareira. No final do expediente, quando Helena estava prestes a ir embora, Lourdes a chamou. "Helena, 1 minuto no meu escritório, por favor." O coração de Helena gelou. Ela entrou na pequena sala, certa de que levaria uma bronca por ter se intrometido. "Dona Lourdes, me desculpe por hoje na recepção. Eu sei que não era minha função, mas eles..." "Calma, menina." Lourdes a interrompeu, a voz suave, mas firme. Ela apontou para a cadeira. "Sente-se. Você não está em apuros." Ela esperou Helena se sentar, então se inclinou sobre a mesa. "Eu não quero uma desculpa. Eu quero uma explicação. Onde você aprendeu a fazer aquilo, com aquela perfeição toda?" Helena relaxou um pouco, surpresa pela pergunta. "É uma longa história. Meu irmão mais novo, ele é surdo. Eu aprendi para poder conversar com ele. E eu estudava letras libras na faculdade.
Estudava? Lourdes perguntou, captando o tempo verbal. Tive que parar. Faltava só um semestre, Helena admitiu, a dor daquela confissão ainda presente em sua voz. Problemas em casa. Lourdes recostou-se na cadeira, olhando para a jovem à sua frente com um novo nível de respeito. Tudo fazia sentido agora. A quietude, o olhar distante, a competência silenciosa. Helena, ela disse, a voz cheia de convicção. Eu trabalho neste hotel há 30 anos. Eu sei reconhecer pessoas esforçadas e pessoas talentosas. E de vez em quando eu encontro alguém que é as duas coisas. O que você tem nas mãos é um dom. E este lugar, ela fez um gesto que englobava o hotel inteiro. É pequeno demais para ele. Você merece muito mais do que limpar quartos. As palavras de Lourdes foram como uma chave girando uma fechadura que Helena nem sabia que estava enferrujada. Ninguém, além de sua família, jamais havia reconhecido seu talento daquela forma. Ao sair do escritório, ela não se sentia mais invisível. Sentia-se vista. As palavras de Dona Lourdes ainda ressoavam na mente de Helena nos dias que se seguiram. Você merece mais. Era uma frase simples, mas que tinha plantado nela uma semente de inquietação. Pela primeira ocasião em anos, ela se permitiu pensar, ainda que de forma tímida, em um futuro para além dos corredores do Hotel Imperial Paulista. Essa pequena chama de esperança, no entanto, tornava o peso da rotina ainda mais evidente. A realidade de sua vida não havia mudado, e a distância entre onde ela estava e onde sonhava estar parecia um oceano. Foi numa manhã de quinta-feira que sua rotina foi quebrada. Dona Lourdes a encontrou perto do elevador de serviço com uma expressão séria no rosto. Helena, disse ela, a voz mais baixa que o habitual. Preciso que você cuide da limpeza da suíte presidencial hoje. Helena sentiu um frio na barriga. A suíte presidencial era um território quase mítico para as camareiras. Reservada para celebridades, políticos e milionários, a limpeza era designada apenas às funcionárias mais experientes e de confiança. Ela nunca havia sido escolhida. A presidencial? Mas a Sônia não é a responsável por ela? Sônia ligou doente, explicou Lourdes. E o hóspede é de altíssimo perfil. Preciso de alguém que eu sei que fará um trabalho perfeito e discreto. Preciso de você. A confiança no olhar de sua supervisora era inconfundível. Helena apenas concordou, sentindo uma mistura de nervosismo e orgulho. Munida de seu carrinho, ela usou um cartão de acesso especial para entrar. A porta se abriu para um mundo que ela só via em revistas. O espaço era gigantesco, com um pé direito altíssimo e janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica de São Paulo. Havia um piano de cauda em um canto, sofás de couro branco e um tapete tão macio que seus sapatos pareciam afundar nele. O ar tinha um cheiro de limpeza e de algo mais, um perfume amadeirado e caro. Por um momento, Helena se sentiu como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele universo de opulência. Ela verificou o quarto, o banheiro gigantesco de mármore e constatou que o hóspede não estava. Com um suspiro de alívio, começou seu trabalho, movendo-se com o cuidado redobrado que a situação exigia. Enquanto limpava a poeira de uma mesa de vidro, seu olhar foi atraído para a sacada. A porta de vidro estava entreaberta e uma brisa suave balançava as cortinas de linho. E na sacada, de costas para ela, estava um homem. Ele vestia um terno escuro que parecia ter sido feito sob medida e falava ao telefone. Helena não conseguia ouvir as palavras, mas a tensão em seus ombros era evidente. Ele parecia agitado. De repente ele encerrou a chamada com um gesto brusco e passou a mão pelos cabelos, um claro sinal de frustração. Helena recuou, pensando em sair e voltar mais tarde, mas algo a fez parar. O homem virou-se de lado, olhando para a imensidão da cidade abaixo, e começou a mover as mãos. O coração de Helena disparou. Eram sinais. Ele estava usando libras.
mas não era a libras fluente de seu irmão ou de seus professores. Eram gestos quebrados, desajeitados, como se ele estivesse tentando se lembrar das palavras certas em meio a uma grande angústia. Ele sinalizou: problema, não consigo, e depois, de forma quase desesperada, ajuda. Ele parecia completamente sozinho, um homem poderoso, ilhado em sua própria frustração no topo do mundo. Helena ficou paralisada atrás da cortina, o pano de limpeza esquecido em sua mão. Uma parte dela gritava para que ela fosse embora, que aquilo não era da sua conta. Aquele homem era um dos poderosos, um daqueles para quem ela era invisível. Interrompê-lo poderia custar seu emprego, o sustento de sua família. Mas outra parte dela, a parte que aprendeu libras para alcançar seu irmão no silêncio, a parte que Dona Lourdes havia encorajado, sentiu uma onda de empatia tão forte que a deixou sem ar. Ela via nele a mesma angústia que via em Gustavo nos primeiros dias após o acidente. A angústia de querer se comunicar e não conseguir. Ela olhou para uma pasta de couro deixada sobre uma poltrona. Nela, gravado em letras douradas, estava o nome de uma empresa que ela conhecia muito bem, Audax Tech. Era a empresa de Rafael Montenegro, um nome famoso por criar as mais inovadoras tecnologias assistivas para a comunidade surda. O homem na sacada era ele. O gênio da tecnologia, o suposto campeão da comunicação para surdos, estava ali, incapaz de se comunicar, isolado em sua própria invenção de mundo. A ironia da situação foi o que finalmente a impulsionou. Com o coração batendo forte contra as costelas, ela tomou sua decisão. Deu um passo para fora de seu esconderijo, cruzou o tapete macio e caminhou em direção à porta de vidro da sacada. Sua mão se ergueu trêmula, pronta para tocar o vidro e quebrar o silêncio. O som foi quase imperceptível, 2 toques suaves no vidro da sacada. Rafael Montenegro se virou, a irritação pela chamada desastrosa ainda fervendo sob sua pele. Sua primeira reação foi de impaciência, pronto para dispensar quem quer que fosse. Quando viu a figura da camareira parada ali, o cabelo preso em um coque apertado e o uniforme simples, sua expressão se fechou ainda mais. Ele abriu a boca para dizer que queria privacidade, mas nenhuma palavra saiu, pois antes que ele pudesse formular a frase, a jovem ergueu as mãos. Não foi um gesto de subserviência ou um aceno. Foi uma saudação. Com um movimento claro e deliberado, as mãos dela se moveram no ar. Elas formaram os sinais que ele, em seu desespero, não conseguia organizar. A mensagem era simples, mas atingiu Rafael com uma força inesperada. Bom dia, as mãos dela disseram. Você não está sozinho. Por um instante, o mundo pareceu parar. O barulho distante do trânsito de São Paulo, a frustração com os investidores, o peso de ser o CEO da Audax Tech, tudo desapareceu. O que restou foi o olhar firme daquela jovem e a clareza de sua mensagem. A tensão que mantinha seus ombros rígidos pareceu se dissolver e ele soltou o ar em um suspiro que não sabia que estava segurando. Ele olhou para ela, verdadeiramente olhou para ela, e a camareira invisível se tornou a única pessoa no mundo que parecia entendê-lo. Ainda um pouco atordoado, ele ergueu suas próprias mãos, os movimentos hesitantes em comparação com os dela. Você, ele sinalizou, você sabe Libras? Helena ofereceu um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. Sim, senhor. Eu percebi que estava com dificuldades. Sua comunicação era fluida, natural, cada gesto complementado por uma expressão facial que transmitia empatia, não pena. A chamada, ele gesticulou, os sinais ainda um pouco desajeitados, mas agora com um propósito. Com os investidores, o intérprete, a conexão caiu, falhou, não pude responder, um fracasso. O último sinal foi feito com uma força que revelava toda a sua humilhação. Helena ouviu com uma paciência que o acalmou instantaneamente. Ela não o interrompeu.
Apenas esperou que ele terminasse, sua presença transmitindo uma tranquilidade que ele não sentia há muito tempo. Quando ele parou, as mãos caídas ao lado do corpo em sinal de derrota, ela respondeu: "Não foi um fracasso seu", ela sinalizou. "Foi uma falha da tecnologia. Isso acontece." Em seguida, com a delicadeza de uma professora, ela acrescentou: "A reunião pode ser remarcada. Você pode explicar o problema técnico." As mãos dela desenharam o ar com uma confiança que ele nunca sentira, formando sinais para calma e respire. Ele observava, fascinado. Havia uma grande diferença entre o conhecimento técnico de Libras que ele possuía e a linguagem viva que ela dominava. Ele tinha aprendido os sinais, as regras, a estrutura. Ela, no entanto, falava a língua em sua alma. Havia poesia em seus movimentos, uma gramática emocional que nenhum livro poderia ensinar. Naquele momento, na sacada da suíte mais cara do hotel, a hierarquia entre eles se desfez. Ele não era o CEO milionário e ela não era a camareira. Eram apenas duas pessoas, se comunicando na única língua que importava naquele instante. Uma língua que o resto do mundo naquela suíte não podia compreender. A conversa silenciosa continuou por mais alguns minutos. Finalmente, a realidade da situação começou a se restabelecer na mente de Helena. Ela estava na sacada com um hóspede, um dos homens mais importantes do país, e havia abandonado completamente seu trabalho. Um rubor subiu por seu rosto. "Senhor, me desculpe", ela sinalizou, seus movimentos de repente mais contidos. "Eu não devia ter me intrometido. Com licença, preciso voltar às minhas tarefas." Ela se virou para sair, para voltar a ser invisível. "Espere." Rafael a olhava de uma forma completamente diferente agora. A admiração em seus olhos era evidente. Uma ideia, súbita e clara, começou a se formar em sua mente. Ele olhou para as mãos dela, as mesmas mãos que minutos antes empurravam um carrinho de limpeza, e viu nelas a solução para um problema que ele nem sabia que tinha. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Helena", surpresa pela pergunta pessoal. "Helena, sua Libras é perfeita. A gramática, a expressão, não é algo que se aprende em um curso de final de semana. Onde você estudou?" O elogio a deixou sem graça, mas ela respondeu com sinceridade: "Meu irmão é surdo e eu cursei letras Libras na universidade por quase 4 anos. Ela não mencionou que teve que abandonar. "Não ali." Rafael pareceu processar a informação. "Eu entendo. É uma habilidade que vem da vida, não só dos livros." Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. "Helena, a minha empresa, a Audax Tech, desenvolve produtos para a comunidade surda. Temos os melhores engenheiros, os melhores programadores, mas falta algo, falta a alma. Falta a ponte entre a perfeição técnica e a experiência humana real. Meus consultores têm todos os diplomas, mas eles não têm o que eu acabei de ver em você." Helena o observava, o coração batendo descompassado, sem fazer ideia de onde aquela conversa estava indo. Então, a proposta veio, direta e inacreditável. "Eu quero que você trabalhe para nós. Quero te oferecer um cargo de consultora na Audax Tech." O mundo de Helena parou de girar. As palavras dele não faziam nenhum sentido em sua realidade. Ela olhou para suas próprias mãos, para seu uniforme simples, para o carrinho de limpeza abandonado no meio da suíte mais luxuosa de São Paulo. Uma risada nervosa e silenciosa escapou dela. "O senhor está brincando." A descrença total em seu rosto. "Eu, uma consultora? Eu sou camareira. Eu limpo quartos." A confissão saiu com um peso que a fez encolher. "Eu nem sequer terminei a faculdade. Eu não tenho diploma." Rafael balançou a cabeça. "Eu não estou interessado no seu diploma, Helena. Eu estou interessado no que você sabe. Eu vi como você compreendeu a minha frustração. Eu vi como você se comunicou. Isso é mais valioso do que qualquer pedaço de papel. O que você tem é um conhecimento prático, real.
É exatamente disso que a minha equipe precisa. Ele se aproximou, pegou sua carteira, tirou de dentro um cartão de visitas e o estendeu para ela. O cartão era grosso e de cor creme, com letras em relevo dourado. O nome Rafael Montenegro, CEO, estava gravado logo abaixo do logotipo da Audax Tech. Pense na minha proposta, ele disse. Este é o meu número pessoal. Me ligue quando decidir. Helena pegou o cartão, os dedos trêmulos. Ela não conseguiu responder. Apenas concordou com um leve aceno e, quase correndo, pegou seu carrinho e saiu da suíte, deixando Rafael sozinho na sacada. O resto de seu turno passou rápido. Ela limpou outros quartos, esvaziou lixeiras, trocou lençóis, mas sua mente estava a quilômetros de distância na conversa que havia acontecido. Naquela noite em casa, durante o jantar, ela mal tocou na comida, incapaz de compartilhar algo tão absurdo com seus pais. Depois, ela foi até o quarto de Gustavo. Ele estava em sua mesa, desenhando em um tablet gráfico. Ela se sentou na cama e esperou que ele anotasse. Quando ele se virou, ela tirou o cartão do bolso e o entregou ao irmão. Gustavo olhou para o cartão e depois para ela, a curiosidade estampada em seu rosto. Com as mãos trêmulas, Helena contou toda a história em libras, o encontro, a conversa, a proposta. E por fim, ela transmitiu toda a sua insegurança. Ele quer que eu seja consultora? Gus, é loucura. Eu não posso. Eu sou uma camareira. Eles vão rir de mim no momento em que eu entrar naquela empresa. Eu não tenho o diploma. Gustavo ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nos dela. Quando ela terminou, ele não demonstrou dúvida. Demonstrou raiva. Não dela, mas da insegurança dela. Diploma? Ele sinalizou, os movimentos rápidos e furiosos. E daí? Você está se ouvindo? Você me ensinou a falar com o mundo quando eu achei que tinha ficado mudo para sempre. Sua Libras é mais fluente que a de todos os intérpretes que eu já conheci. Você acha que um pedaço de papel na parede é mais importante que isso? Ele se levantou, a paixão em seus gestos enchendo o pequeno quarto. Você passou anos cuidando de mim, do pai, da mãe, anos colocando todo mundo na sua frente. Aquela conversa não foi um acaso. É a sua chance, Helena. A sua. Você tem que aceitar. Não por ele, não por mim, por você. Helena olhou para o irmão, para a fé inabalável que ele tinha nela. As palavras dele cortaram através da névoa de medo e dúvida. Pela primeira vez, ela não viu a proposta como uma fantasia impossível, mas como uma porta que havia se aberto. A fé inabalável de Gustavo foi o combustível que Helena precisou. Na manhã seguinte, ela acordou com uma resolução frágil, mas presente. Ela sabia que para dar qualquer passo à frente, precisava primeiro cortar a âncora que aprendia ao seu passado. Precisava pedir demissão. Com o coração acelerado, ela vestiu o uniforme pela última vez, a sensação do tecido áspero em sua pele agora parecendo estranha, como uma roupa que não lhe servia mais. Seu primeiro e mais assustador desafio seria enfrentar Carolina Vasconcelos, a gerente geral do hotel. Diferente do escritório acolhedor e um tanto bagunçado de Dona Lourdes, a sala de Carolina era um ambiente frio e minimalista, com móveis de design e nenhum único objeto pessoal à vista. Carolina, uma mulher de 40 anos com um corte de cabelo impecável e um olhar que parecia calcular o valor de tudo, a recebeu com uma impaciência mal disfarçada. Sim, Helena, disse ela, sem sequer levantar os olhos do monitor de seu computador. Seja breve, por favor. O dia está corrido. Senhora Vasconcelos, eu vim pedir demissão. Helena falou, a voz saindo mais firme do que esperava. Ela estendeu a carta de demissão que havia escrito com as mãos trêmulas na noite anterior. Carolina finalmente olhou para ela, pegando a carta com 2 dedos, como se manuseasse algo sujo. Ela leu o papel em segundos, uma sobrancelha perfeitamente arqueada, demonstrando surpresa. Demissão? Bem, isso é um inconveniente. Encontrar substitutas confiáveis hoje em dia é um problema. Ela suspirou, o tom deixando claro que a única perda ali era a dela.
E posso saber o motivo? Conseguiu um aumento de 50 centavos por hora em outro hotel. A pergunta acendeu uma faísca de desafio em Helena. Não, senhora. Eu recebi uma proposta de trabalho em uma empresa de tecnologia. Carolina piscou e, pela primeira vez, dedicou toda a sua atenção a Helena. Em seguida, ela riu. Não foi uma risada alta, mas um som baixo e cortante, cheio de desprezo. Uma empresa de tecnologia? Você? Fazendo o que exatamente? Servindo o café? O cargo é de consultora, respondeu Helena, tentando manter a voz firme, embora cada músculo de seu corpo quisesse recuar. A gerente a encarou por um longo momento, e depois recostou-se em sua cadeira de couro, um sorriso de deboche nos lábios. Helena, sejamos realistas. Você é uma boa camareira. Eficiente, silenciosa. Mas consultora? Que tipo de empresa séria contrata uma funcionária da limpeza sem formação universitária completa para uma posição de consultoria? Tome cuidado, querida. Existem muitos golpes por aí para pessoas ingênuas como você. Cada palavra era um golpe certeiro na frágil confiança que Helena havia construído. As dúvidas que ela lutou para silenciar voltaram com força total. A voz de Carolina era a voz de todo o preconceito do mundo. A voz que dizia que ela deveria saber o seu lugar. É uma oportunidade real, Helena insistiu. Claro que é, disse Carolina, o tom agora falsamente maternal. Olha, aceite um conselho. Fique com o que você conhece. Este é um emprego seguro. Não troque o certo pelo duvidoso por causa de uma fantasia. Helena saiu da sala sentindo derrotada. A coragem que a impulsionou pela manhã havia se desintegrado, substituída por uma vergonha profunda. Talvez Carolina estivesse certa. Talvez ela fosse uma tola ingênua, prestes a cometer o maior erro de sua vida. Enquanto caminhava pelo corredor de serviço em direção ao vestiário, com os olhos ardendo, uma mão gentil tocou seu ombro. Helena, o que aconteceu? Você está pálida. Era Dona Lourdes, seu olhar imediatamente preocupado. Não foi preciso muito para que Helena desabafasse, contando em voz baixa a conversa humilhante que acabara de ter. Dona Lourdes ouviu em silêncio, a expressão se tornando cada vez mais dura. Quando Helena terminou, a supervisora a guiou para um canto tranquilo. Escute aqui, menina, disse Lourdes, a voz baixa, mas cheia de raiva. Não se atreva a deixar que o veneno daquela mulher entre na sua cabeça. Sabe por que ela disse aquelas coisas? Porque pessoas como Carolina têm medo. Elas constroem o mundo delas em cima de diplomas, cargos e aparências. Quando elas veem alguém como você, com um talento real, um talento que elas não podem comprar ou medir com um certificado, elas ficam apavoradas. O jeito que elas encontram para se sentirem seguras é tentando te diminuir, te colocar de volta na caixinha onde elas acham que você pertence. Lourdes segurou as mãos de Helena. O valor de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa, mas no que ela é capaz de fazer. Eu vi o que você fez. Rafael Montenegro viu o que você fez. A opinião de Carolina Vasconcelos não vale nada. É só barulho. Não deixe que o barulho dela abafe a música que só você sabe tocar. As palavras de Dona Lourdes, tão cheias de sabedoria e genuíno afeto, foram o antídoto de que Helena precisava. A vergonha começou a dar lugar a uma raiva justa. Carolina não a conhecia. Ela não conhecia sua luta, seu amor por sua família, a profundidade de seu conhecimento. Com determinação, Helena foi até seu armário no vestiário. Pegou sua bolsa e, de dentro dela, tirou o cartão de visitas de Rafael Montenegro. O papel grosso e as letras douradas não pareciam mais tão assustadores. Pareciam uma promessa. Ela pegou seu celular, respirou fundo e discou o número. O telefone chamou 1, 2 vezes. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. Alô, Rafael Montenegro. Helena fechou os olhos. Senhor Montenegro, ela disse, a voz clara e decidida. É a Helena. Eu aceito a sua proposta.
Do outro lado da linha, houve uma breve pausa antes de Rafael Montenegro responder. Sua voz, quando veio, não tinha surpresa, apenas uma calma satisfação. Excelente, Helena. Fico feliz em ouvir isso. Você pode estar no escritório da Audax Tech amanhã, às 9 da manhã, para acertarmos os detalhes? Sim, senhor. Estarei lá, respondeu Helena, a própria firmeza em sua voz a surpreendendo. Desligar o telefone foi como fechar a porta de uma vida e ficar no limiar de outra, completamente desconhecida. Na manhã seguinte, em vez do uniforme de camareira, ela vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça social preta e uma blusa branca simples, mas bem passada. O prédio da Audax Tech, no coração da Faria Lima, era um gigante de vidro e aço que parecia tocar o céu. Ao entrar no lobby, Helena se sentiu transportada para o futuro. O ambiente era aberto, com puffs coloridos, paredes de vidro, onde jovens escreviam com canetas especiais e um zumbido de energia criativa que era o completo oposto do silêncio contido do hotel. Por um momento, a voz de Carolina Vasconcelos voltou à sua mente, sussurrando que ela não pertencia àquele lugar. Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Lourdes, e caminhou até a recepção. Rafael a recebeu pessoalmente com um sorriso genuíno. Ele não vestia um terno, mas sim uma camisa de botão e jeans, o que o deixava mais acessível. Helena, bem-vinda. Venha, quero que conheça a equipe. Ele a guiou até uma sala de reuniões com paredes de vidro, onde 2 pessoas a esperavam. Esta é Sofia, nossa gerente de projetos, e este é Marcos, nosso engenheiro de software líder. Sofia, uma mulher que parecia muito observadora, e Marcos, um jovem de óculos grossos com um olhar forte, cumprimentaram Helena com educação profissional. Mas dava para ver nos olhos deles que estavam curiosos e desconfiados. Helena sabia o que eles pensavam. Ela parecia apenas uma garota simples, mas de algum jeito tinha sido contratada como consultora. A Helena está aqui para nos ajudar com o projeto Aura, começou Rafael, indo direto ao ponto. Como sabem, o aplicativo está tecnicamente perfeito, mas os resultados nos grupos de teste com a comunidade surda foram decepcionantes. Nossos consultores não conseguiram identificar o problema central. Queremos a sua perspectiva, Helena. Marcos conectou um tablet a uma tela grande. Este é o nosso protótipo mais recente, disse ele. O software usa uma inteligência artificial para traduzir a fala em libras, renderizada por este avatar em tempo real. Na tela, um avatar digital humanoide apareceu. Rafael falou uma frase no microfone do tablet. Estou muito feliz em anunciar nossos resultados trimestrais. O avatar imediatamente começou a gesticular, formando os sinais correspondentes à frase. Os movimentos das mãos eram precisos, os dedos articulados com perfeição. Sofia olhou para Helena, esperando uma reação. A precisão dos sinais é de 99,2%, segundo nossos testes, acrescentou Marcos, com um toque de orgulho defensivo em sua voz. Helena observou a tela em silêncio por um longo momento. Os outros na sala trocaram olhares. A ex-camareira estava em silêncio. Teria sido um erro? Finalmente Helena falou, a voz baixa, mas clara. As mãos estão corretas, a precisão é impressionante. Marcos sorriu, satisfeito. Mas, continuou ela, a frase está errada. O sorriso de Marcos desapareceu. Errada? Como assim? A tradução é literal, cada sinal corresponde à palavra. Exatamente, disse Helena ganhando confiança. E é por isso que está errada. Em Libras, a emoção não é um extra, ela faz parte da gramática. Ela se levantou e apontou para a tela. Olhem para o rosto do avatar. Está em branco, completamente neutro. Ele está sinalizando feliz, mas o rosto dele está vazio. Para um surdo, isso não é felicidade. Na verdade, é confuso. Parece sarcasmo ou mentira. Ela se virou para a equipe. A gramática facial, a inclinação do corpo, a velocidade do movimento, tudo isso muda o significado. Vocês construíram um corpo perfeito,
mas ele não tem alma. Um silêncio pesado se instalou na sala. Sofia olhava de Helena para a tela, uma nova luz de compreensão em seus olhos. Marcos, no entanto, parecia frustrado. Mas programar emoções humanas realistas é imensamente complexo. A prioridade era a precisão dos sinais manuais. Antes que a discussão pudesse continuar, Rafael interveio, a voz calma, mas carregada de autoridade. Marcos, é exatamente por isso que a Helena está aqui. Todos se viraram para ele. Nós passamos meses olhando para planilhas de precisão e dados de algoritmos. Contratamos consultores com doutorado que nos deram relatórios de 50 páginas sobre a mesma coisa. A Helena, em menos de 5 minutos, identificou o problema humano fundamental que ninguém mais foi capaz de ver. Ele olhou diretamente para Helena e depois para a sua equipe. Não adianta ter um corpo perfeito se ele não consegue comunicar um sentimento. O que ela acabou de nos dizer não é uma opinião. É o diagnóstico que estávamos procurando. É a peça que faltava. Naquele momento, o clima na sala mudou. A desconfiança no olhar de Marcos e Sofia deu lugar a um respeito verdadeiro. Agora, eles não viam mais uma ex-empregada doméstica. Viam uma profissional. Então, começou Sofia, virando-se para Helena. Como nós consertamos isso? Como damos uma alma ao nosso avatar? Helena sentou-se à mesa. Ela pegou o tablet e começou a explicar, suas mãos se movendo ocasionalmente para enfatizar um ponto, sua voz cheia de uma paixão que esteve adormecida por muito tempo. Ela finalmente estava falando a sua língua. Os meses seguintes na Audax Tech foram intensos para Helena. Sob sua orientação, o projeto Aura foi transformado. A equipe de Marcos e Sofia, agora seus maiores colaboradores, aprendeu a ver a Libras não como um código a ser programado, mas como uma língua viva e cheia de nuances. Helena se tornou a ponte que Rafael Montenegro tanto procurava, o coração que faltava à tecnologia. O sucesso do relançamento do aplicativo foi estrondoso, e o nome de Helena, antes sussurrado com descrença, agora era sinônimo de inovação e empatia dentro da empresa. 6 meses depois de seu primeiro dia, Rafael a chamou em seu escritório. O ambiente que antes a intimidava, agora lhe era familiar. Helena, sente-se, disse ele, com um sorriso que ia além do profissional. O Conselho de Administração está em êxtase com os resultados do Aura. As vendas aumentaram, mas mais importante, nosso índice de satisfação na comunidade surda nunca foi tão alto. E isso todos nós sabemos é por sua causa. Ele se inclinou para a frente. Seu contrato como consultora está terminando, mas sua jornada na Audax Tech está apenas começando. A empresa está abrindo uma nova sede aqui em São Paulo e nós queremos que você a lidere. Ele fez uma pausa. Estamos te oferecendo o cargo permanente de diretora de experiência do usuário, com um salário excelente, todos os benefícios e, o mais importante, participação acionária na empresa. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas desta vez não eram de medo ou de dúvida. Eram de uma gratidão tão profunda que quase a deixou sem fôlego. Ela não era mais uma aposta, era uma parceira. Rafael, Ela começou, a voz embargada. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, ele respondeu com gentileza. E ela aceitou. 1 ano depois, Helena se encontrava em um lugar que conhecia como a palma de sua mão, mas que parecia um mundo distante. O grande salão de baile do Hotel Imperial Paulista. Ela não estava ali para limpar, mas para falar. Vestida com um elegante vestido, o cabelo solto em ondas suaves, ela se olhou no espelho do camarim. A mulher que a encarava de volta era confiante, serena e completa. Quando foi anunciada como a palestrante principal da conferência sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, ela caminhou até o palco sob uma luz forte. Enquanto se aproximava do púlpito, ela olhou para a plateia. Na primeira fila, ela viu o rosto orgulhoso de Rafael.
Ao lado dele, seus pais, chorando silenciosamente, e seu irmão, Gustavo, com um sorriso tão largo que iluminava todo o seu rosto. E, em um canto, ela viu Dona Lourdes, que lhe lançou uma piscadela cúmplice. Algumas fileiras atrás, com uma expressão chocada e incrédula, estava Carolina Vasconcelos, a gerente do hotel, obrigada a comparecer ao evento da própria empresa. Seus olhares se cruzaram por um breve segundo, e Helena não sentiu raiva nem triunfo, apenas uma tranquila certeza de seu próprio valor. Ela começou a falar, sua voz calma e clara, preenchendo o salão. E ao lado do púlpito, um grande telão exibia uma intérprete de Libras, garantindo que sua mensagem fosse verdadeiramente inclusiva. Boa tarde, começou ela. Há pouco mais de um ano eu caminhava por este mesmo salão todos os dias, mas eu usava um uniforme diferente, e meu trabalho era garantir que ninguém notasse que eu estive aqui. Eu era uma camareira, e eu era invisível para a maioria das pessoas. Ela contou sua história, não com amargura, mas com a sabedoria de quem viveu cada passo da jornada. Falou sobre sonhos interrompidos, sobre o amor por sua família e sobre o poder de uma língua que muitos não ouvem. O talento não vive apenas em escritórios de luxo ou em salas de reunião, disse ela, sua voz ganhando força. Ele se esconde nos lugares mais inesperados, nos corredores, nas cozinhas, atrás de um balcão. A verdadeira inclusão não é apenas sobre preencher cotas ou criar programas. É sobre aprender a enxergar as pessoas. É sobre olhar além do uniforme, do cargo, do diploma e reconhecer o potencial humano que existe em cada um. Ao terminar, o salão explodiu em aplausos. Helena desceu do palco, o coração transbordando. A primeira pessoa a abraçá-la foi Dona Lourdes. Eu sabia, menina, sussurrou ela com lágrimas de alegria. Eu sempre soube. Em seguida, veio Gustavo. Ele não precisou de sinais. Apenas a abraçou com força, um abraço que continha anos de cumplicidade, amor e a certeza de que a ponte que ela construiu para ele, no fim, a levou para o seu próprio destino. Olhando para sua família, para seus mentores e amigos, Helena finalmente entendeu. Ela não era mais invisível. Ela tinha encontrado sua voz, e o mundo, finalmente, estava pronto para ouvi-la. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.